Alô, 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 alô. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do país onde você se encontra. Meu nome é Ior Cravito, sou apresentador e repórter aqui do programa Conega TV. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje temos um convidado que deixará aqui muita lição de vida. Deixará aqui alguns recados, deixará aqui uma mensagem positiva que com certeza lhe ajudará a sair do fundo do poço. É, é um convidado com muita bagagem, um convidado que passou por uma situação muito difícil, que é o cancro, e teve a superação, e hoje vem aqui contar a sua história em primeira mão. É, Desde já tenho que agradecer a ele por ter aceito o convite também. Vamos falar hoje com um guerreiro, uma pessoa que venceu. Quantos estão nessa situação e estiveram nessa situação e não conseguiram vencer? Então ele é um guerreiro, é um campeão e vai estar aqui para contar a sua história. Uma história teve momentos tristes que ele passou, dificuldades, mas é no meio da dificuldade, é lá na dificuldade que encontra-se o caminho. Muitas das vezes há coisas que acontecem na nossa vida que, como diz o ditado, nada acontece por acaso. Então é lá no fundo do poço que às vezes nos encontramos. E foi isso que ele fez e estará aqui hoje para contar a sua história em primeira mão. Então vamos convidar aqui o Renato Papi, vai estar aqui conosco. Hoje nem um dia, apesar da história dele ser uma história que ele passou várias dificuldades, mas não é uma história triste, porque pelo que ele passou até nem poderia nem estar aqui para contar a sua história em primeira mão. É um dia alegre, um dia de descontração, um dia em que vai-se contar a história, vai-se deixar aqui muita mensagem positiva e com certeza lhe ajudará também a ser uma pessoa melhor. Então não é um dia triste hoje, é um dia de muita alegria, muita energia positiva. Portanto, vamos começar o programa desta forma, ok? Vamos lá. Renato, já tenho aqui o teu pedido, já vou aceitar, ok? Enquanto isso, vamos homenagear a Guiné-Bissau. Vamos lá. Pessoal, vamos partilhar essa live para que outras pessoas também possam nos ver, ok? Vamos lá. Vamos convidar os nossos amigos para virem assistir a live. Identifica aí o seu amigo. Bate de rima! Beijinhos e abraço aí ao pessoal da Guiné-Bissau. Temos a Anitta Veiga a nos ver a partir de França. Temos a S. Lisa também. Temos a Maísa. Um bem-aja. Identifiquem aí os vossos amigos para virem cá nos ver, ok? Eu acredito que essa live vai ajudar muita gente. Vamos partilhar. Na mispio. Amin por favor. Na lingio. Crema na gaia na lingio. Mispio. Amin por favor. Yeah. Já temos aí o Papi na casa. Oi. Olha os corações, olha os corações. Yeah.
E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Papi, Oi, consegue ter boa a tarde. perfeição? Estou a ouvir bem, estou a ouvir bem. Ah, ok. Olha, está aqui Boa a tarde, máquina a boa funcionar. Isso tarde. está a fazer algum ruído? Não, aqui não consigo, eu consigo ouvir na perfeição. Não sei aí o pessoal lá em casa. É? Ok, ok. Yeah. Se quiser fazer barulho, eu paro já aqui. Isto aqui está sempre na centrifugação. Então Não, mas qualquer eu coisa eu daqui paro. consigo te ouvir muito bem. Yeah. Renato Papi, seja bem-vindo ao programa Kunanga TV. É um prazer enorme lhe ter aqui. Desde já, muito obrigado em nome de toda a equipe da Kunanga TV por ter aceito o nosso convite. É uma honra lhe ter aqui para partilhar a sua história em primeira mão. Desde já, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. O Eu é que pessoal, agradeço. Eu é que agradeço. o pessoal lá em casa, o pessoal lá em casa quer saber, eu já disse o nome, né? É o Renato, chama-se Renato, mas tem algum nome assim que o pessoal não conhece, que não sabe, aquele nome de casa, é o mesmo o Papi, que o pessoal É o conhece. Papinho. É o Papinho. O Né? nome de casa é mesmo Papinho. Ou seja, aquele chama Papi é aquela pessoa mesmo que conhece, na realidade. Olha, eu, para dizer a verdade, mesmo quem não me conhece muito, eu Uhum. digo sempre à pessoa que prefiro o Papi, porque o meu nome, o Renato, até hoje faz-me confusão, porque dificilmente chamam-me Renato. É mesmo uma coisa muito, muito mais oficial. O resto é Ok, mesmo. ok. Que é mais Aliás, eu porque tenho pessoas. o nome. Sim, eu tenho pessoas que eu conheci, entretanto, ao longo da vida no desporto, pronto, Uhum. a nível internacional, e a maioria já me chama mesmo, quando não dizem papi, então Renato é mesmo uma coisa de É o último. é Ok, uma última ok, chance mesmo. ok. Antes de mais, eu vou lhe apresentar aqui, em breves palavras, aqui o nosso projeto. Nós somos Kunanga TV. Não sei se sabe qual é o significado da palavra Kunanga, já agora? Não, A não palavra fiz Kunanga esse trabalho de significa. casa, não fiz esse trabalho de casa, É? não fiz esse trabalho de casa. Mas ok, ok, não há problema. A palavra Kunanga é uma gíria angolana que tem como significado pessoa desempregada que não quer fazer nada da vida. Ok. Uma pessoa que está parada, não quer fazer, olha, o mundo está aí a passar e ela vê o mundo a passar e não quer nada da vida. Só que Uhum. nós escolhemos esse nome para fazer tudo ao contrário. Ok. Ou seja, de Kunanga nós não temos nada. Nós Para temos um ajudar os trabalho. Kunangas. Exatamente. Temos um trabalho árduo diariamente, que é motivar as pessoas, é uma página motivacional. Mas de Kunanga não temos nada, é mesmo para trazer aqui as pessoas, porque muita gente já passou por essa situação, já foi Sim, Kunanga um dia e tem uma sim, história sim. também para contar. Então, e também nós às vezes publicamos ofertas de emprego que as pessoas mandam para nós, publicamos aqui na página para tentar tirar esse pessoal dessa cunanguice. Porque diga-se de passagem que a cunanguice traz muitos problemas a nível pessoal. Mesmo existem relacionamentos que acabaram por causa da cunanguice. O homem não queria trabalhar, ou a mulher não queria trabalhar e houve aquela separação. Então nós vimos que aí há uma forma de ajudar e temos feito esse tipo de trabalho. Já agora, Papi, já foi com Nanga alguma vez? Olha, eu desde que, sim, obviamente que sim, mas desde que saí de Portugal, terminei os estudos, fui para a Guiné-Bissau, acho que tirando os primeiros, talvez 9 meses, Uhum. não fiz muita coisa. Estava sempre no escritório do meu pai, mas a verdade é que não fazia muita coisa. Então, também fui isso, também fui com Nanga. Até entrar na parte do desporto, que começou, em termos de dirigente já, começou a ocupar-me mais e aprofundei-me mais no escritório do meu pai. Pronto, já tenho estado, vinha estando mais ocupado do que quando cheguei logo na altura. Ok. O que é natural, o que é natural. O importante é Exato, deixarmos de aquela ser. fase da adaptação, né? Sim, sim. Isso. Ok. Ó, vamos começar a tua história, vamos começar por contar a tua história lá atrás. Como é que nasceu essa paixão? Porque sabemos que foi atleta Sim. durante algum tempo. Como é que nasceu essa paixão pelo atletismo? Olha, foi tudo isto aquilo que eu vou dizer, está tudo no livro. Então vou sempre resumir o máximo Uhum. que é para não dar muito detalhe do que as pessoas poderão ter oportunidade para ler. Exato.
Mas eu entrei para o atletismo, eu corria, diziam que eu corria bem, mesmo nas corridas de rua e depois na escola. Entretanto, com os meus 13 anos, meu pai convidou-me a fazer mais ginástica para poder desenvolver o físico, porque o meu pai era um homem forte. E gozou, disse-me, tu tens que ficar muito mais forte, senão ficas como alguns irmãos da tua mãe. Eu não queria isso. Então, entretanto, entrei para aqueles ginásios aqueles ginásios nossos a nível africano, né? No quintal, ali A com nível o pessoal africano, com os não, à amigos, maneira africana, isso mesmo, com lata de cimento e não sei o quê. põe o E ferro ali no comecei, meio. isso, e tinha E realmente, diga-se de passagem que às vezes um lado tinha mais peso do que o outro. Então já vi homens que andavam assim e pensavam que estavam todos big, afinal era do ferro e tem mais cimento de sim. um lado do que do outro. Olha, Não agora sei estás-me a se. lembrar uma coisa, estás-me a lembrar uma coisa da minha adolescência mesmo, quando comecei. Havia dias em que fazia série, como um lado era mais pesado, a série Exato, seguinte virava aquilo que era para equilibrar, né? Então, mas exatamente. é mesmo a moda africana, há sempre uma solução para tudo. Mas entrei dessa maneira e ao longo do tempo comecei a desenvolver o tronco. Como eu tinha as pernas, ainda tenho, mas tenho menos, as pernas, os joelhos um pouco mais, um bocadinho para dentro, começava-se a notar mais a parte de cima do que a parte de baixo. E começaram a dizer, tu tens de ter cuidado, porque senão qualquer dia estás que nem o Popeye, grande e em baixo nada. Nada. E foi isso, com o que eu já corria na escola, começaram -me a incentivar a ir praticar atletismo. E como eu via na televisão aqueles atletas e julgava que só correr fazia tudo isso, aumentava as pernas e não sei o quê. Mas não, hoje aprendi que é preciso muito mais que isso. Exatamente, é Então foi assim que eu paciência. entrei para o atletismo. Comecei a correr para poder equilibrar a parte de baixo com a parte de cima. Portanto, juntei o útil ao agradável. E realmente assim que cheguei, comecei a ter alguma notoriedade, a aparecer mais do que alguns que já lá estavam. E, aliás, eu tinha entrado com o objetivo de tentar equilibrar os membros, né? A parte de baixo com a parte de cima, mas depois aquela paixão aumentou e pronto, e fiquei. E foi assim que eu fiquei no atletismo. Ok, ok. E além do atletismo, não praticou outro tipo de desporto? Não, Ou toda a tentou gente os outros jogou, toda a até chegar gente. ao Não, não, atletismo? não, não, não. Todos nós jogamos futebol, não é? Exato. Mas, aliás, quando eu comecei a praticar atletismo, proibiam de jogar futebol, porque o futebol traz muita lesão. Qualquer mortalidade traz. Mas Uhum. quem pratica atletismo não convém fazer muito mais coisas, porque senão a pessoa magoa-se e depois vai dizer o que é o treinador. Tinha de jogar futebol? Não, não é? Mas o que eu tentei verdadeiramente foi atletismo e foi por aí que eu fiquei. Ok. Em relação a quando é que começou mesmo a levar isso a sério como profissional mesmo? E em que Aos, clube? Não sei se lembra. comecei aos 16 anos, tudo comecei na Guiné-Bissau, e aos 17 comecei a levar a sério, porque meses depois de ter começado, fui selecionado para representar a Guiné-Bissau nos Jogos da Lusofonia, que nesse ano de 95 foram realizados na Guiné-Bissau. Foi assim. E a partir daí já não deu para me afastar mais. Foi pronto. Casei-me com o atletismo aos 16 anos. Ok. E depois sabemos que também depois foi para Portugal. E como é que foi a sua experiência em Portugal? Quais Sim, são depois os amigos? terminei o liceu na Guiné-Bissau, né? Terminei o 12º e, claro, depois do 12º vamos para a universidade. E foi aí, como qualquer um, eh, eh, que se desloca para um outro país, para uma universidade melhor, vim para Portugal, como muitos outros, e continuei com a minha carreira de atleta. Cheguei, felizmente, consegui entrar no Sporting, onde estive por 8 anos, 8 épocas. Uhum. Pronto, pratiquei atletismo até aos 30. Ok. Aguenta aí um bocadinho no Sporting, que nós já vamos dar continuidade à história a partir do Sporting. Tem aqui uma opção para convidar alguns amigos aí embaixo, não sei se consegues ver no teu. Onde é? A contar, Acho a que é contar isto dos diretos, dos vídeos, olha lá como é que se meu, chama. o meu a contar da esquerda. Tem aí uma estrela primeiro. Consegues ver? O que eu tenho, cá embaixo, E abaixo mesmo, embaixo.
Alô, estás-me a ver? Estou a ver agora. Acho que apertaste alguma. Sim, sim. Onde vi? Sim, toquei no... Aqui embaixo diz partilhar. Diz partilhar? É o que diz aqui. Ok. Embaixo, no canto inferior esquerdo, diz partilhar. Uhum. Ok. Carrega aí para ver uma coisa, para ver se aparece depois os amigos para tu mandares mensagem. Onde Vê? diz partilhar, não é? Sim. Ok. Aparece aí em azul para partilhares com os amigos? Sim, partilhar no grupo. Diz aqui Yeah. partilhar no grupo. Carrego aí. Uhum. Carrego aí. Exato. Porque o meu aqui tá diferente. O meu aqui está diferente. Embaixo eu tenho uma Uhum. estrela, depois tenho um raio. Não sei se aí no teu está assim também. Não? Não, 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 não. Ok. Então partilhar, depois diz o quê? Partilhar o grupo e depois partilhar com os amigos? Não, depois de partilhar eu tenho criar publicação, copiar ligação e depois tenho partilhar no grupo. São as três opções que eu tenho. Três bolas azuis. Carrega no partilhar no grupo para ver o que é que diz aí. Ok. Enquanto isso eu vou. Não, ele mostra-me coisas aqui que não é minha lista de amigos, não. Não? Não, Oh. não. São aqueles grupos, grupos que existem. Não é a minha Ah, lista só de amigos. grupos mesmo. Não tens. Não Sim, sim. tens. Ok, ok. Não. Porque eu consigo ver aqui de uma forma diferente. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para virem aqui nos ver. De qualquer modo, eu vou sempre partilhar isto aqui depois. Yeah. Enquanto isso, eu vou fazer aqui esse trabalho aqui. Só um bocadinho. O que ele me mostra quando eu clico no partilhar, ele mostra-me pessoas de, por exemplo, com quem eu troquei mensagem no Messenger. Uhum. É o Exatamente. que E está em azul. está em azul. Já enviei para uma pessoa com quem. Exatamente. Carrega nessas pessoas que tens aí. Sim, já mandei. Yeah. Tens várias, Tenho uma certo? só. Não, não, não tenho, não tenho. Tenho duas, mandei. Ah, ok, ok. Tá bom. Acho que eu tenho um defeito muito grande, eu apago as mensagens. Tá bem. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Já volto aí. Ok, ok. Tá bom. Elas depois vão receber a notificação. Uhum. Continuando, estavas a dizer que a passagem pelo Sporting, como é que foi? Sim, sim, correu bem. Eu cheguei no Sporting, nesse ano tinha sido campeão nacional da Guiné-Bissau. Uhum, Vim para Portugal para os estudos, continuei no Sporting. Pronto, uhum, fui ao Sporting, né? E apresentei-me, já tinha um atleta guineense também, internacional. uhum, Apresentei-me ou seja, eu cheguei em final de época e eles iam para os campeonatos do mundo. Então fiquei todo o verão a treinar enquanto aqueles que cá estavam tinham ido para as competições e quando voltei, o treinador com quem falei teve informações em como eu tinha continuado a treinar, na ausência dele, e uhum. já não foi preciso fazer-me teste nenhum, disse-me apenas que queria ficar comigo. E nesse primeiro ano, na primeira época, fui logo vice-campeão nacional universitário. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Os meus primeiros 3 4 anos foram de uma paixão pelo atletismo cá em Portugal, que confesso ter dado menos importância à escola do que à modalidade mesmo. Existem aqueles troféus, né? Para um atleta, todos os troféus são importantes, mas existem aqueles mais marcantes. Tem alguma experiência, alguma história para contar daqueles que sentiu? Não, o meu Tenho, trabalho. tenho, tenho. Tenho, sim. O meu primeiro troféu, eh, que eu até hoje lembro-me desse dia, foi mesmo em 98, ou seja, foi na primeira época. Foi na Uhum, Taça dos Campeões Europeus. Aquilo é que chamávamos de Taça dos Campeões Europeus foi na Sérvia, em Belgrado. Foi em 98, em maio. E ganhei lá uma taça, uma medalha de ouro na prova dos 4 por 100 metros. Eu é que fazia a entrega do testemunho ao Francis Obiquelo. Eu fazia o primeiro percurso, uau, entregava ao Obiquelo e ele fazia o segundo percurso, que é o mais longo. Portanto, normalmente o segundo percurso são as pessoas mais rápidas, né? mais rápido. E ele Aquele puxava e depois de entregar o coisa, corre, depois por entrega entregar. Isso mesmo. Eu fazia sempre o os primeiro botes de alta percurso. intimidade. Sim, eu fazia a primeira curva. Hum, E, aliás, no ano seguinte, em 99, foi em Atenas e
tinha havido uma equipa inglesa que nós tínhamos derrotado e essa equipa tinha, na equipa estava o campeão da Europa, que era o Dwayne Chambers, inglês, e lembro-me no ano seguinte de um dos atletas ter dito ao outro, tu lembras desse rapaz aí? E o outro disse, não, e disse, esse rapaz é que te deu porrada no ano passado, na Sérvia, e eu fartei-me de rir. Mas tive episódios. Tive esse episódio, tive episódios em que fui campeão de Portugal de sub-23, nos 200 metros. E esse foi o meu grande título pessoal. Nesse ano fui o terceiro melhor em Portugal. Tive algumas coisas. Que bom, que bom. Fui depois campeão nacional universitário também. Tinha sido vice no início, mas depois fui campeão nacional universitário. Fiz algumas coisinhas, mas depois as lesões, a partir do ano 2000, 2001, começaram a incomodar muito. Okay. Mas mesmo assim, com as lesões, continuou ligado ao desporto, né? Sabemos que depois fez parte da federação, alguns Sim, postos sim. mesmo lá na Guiné. Quer nos contar um Sim, bocadinho sim. como é Sim, quando que... cheguei à Guiné-Bissau em 2009 depois, Uhum, em finais de 2008, fui passar o Natal, já tinha terminado o estudo. Né? uhum, Depois, em 2009, havia eleições em setembro, candidatei-me e ganhei as eleições, então fiz até há poucos meses, ainda era o presidente da federação, fiz 2 mandatos e, digamos, 2 mandatos e meio, porque entretanto fiquei cá e já não voltei, portanto já não sou o presidente da federação. Então, e teve uma boa experiência, conheceu alguns Sim, sim, países, coisas que marcaram também. aprendi muita coisa, fui a muitos seminários, conheci muitos países, muita gente, muitos povos, muitas pessoas no mundo do atletismo internacional, mesmo a nível africano, Uhum. e a pessoa aprende sempre muita coisa, muita coisa. Nós aprendemos sempre, sempre. Eu acho que nós, quando falamos com uma pessoa, aprendemos sempre alguma coisa. Sempre. Aprende-se sempre. E com aqueles que sabem mais, aprendemos sempre mais. Exato. Mesmo com quem sabe menos, aprendemos. Por isso, Estamos sempre, sempre. sempre, Muitas das vezes sempre, até com os nossos filhos, eles dizem com cada sempre. coisa que a gente fica assim até de boca aberta. E, uau. É Existem coisas verdade. até que a gente já deu na escola há muito tempo, a gente fica assim, peraí, calma aí. Quando não, É verdade. já nem conseguimos responder logo à primeira, temos que pensar, peraí, filho, calma. É verdade. Então eles vêm refrescar a nossa memória. Os miúdos agora são. Eu digo que conforme vão passando as gerações, Uhum. aquilo que nós sabíamos aos 6 7 anos, os filhos de hoje em dia, com 6 7 anos, sabem muito mais. Exato. Sim, Está e muito crescem evoluído. mais, desenvolvem-se mais fisicamente e mesmo mentalmente. Eu acho que não são tão aplicados, não são todos, né? Mas já não são tão aplicados como nós na nossa altura e como os nossos pais na altura deles. Há coisas Uhum. que vão decrescendo e há coisas que vão crescendo. Vão crescendo. Isso é verdade, isso é verdade. Como é que foi na Coreia do Sul? Lembra-se de algum episódio lá? Alguma experiência na Olha, Coreia do Sul? Coreia do Sul, não, na Coreia do Sul, eu por acaso, nós estivemos lá. Por acaso, na Coreia do Sul, eu não consegui chegar porque perdi o avião. Perdi o Uhum. avião para 2 países, Coreia do Sul e Etiópia. Eu tratei de tudo, os atletas foram, Uhum. eh, porque eu devia ter ido até antes dos atletas, porque nós, quando participamos dos campeonatos do mundo, nós participamos primeiro no Congresso. E se tu não vais a tempo de te registares no Congresso, que tu tens que fazer o registro com as tuas mãos mesmo. Se tu não consegues, dizem-te que não vale a pena vir, porque se tu não consegues participar no Congresso, então é como se dissessem que só vens gastar o dinheiro do bilhete que a gente envia. Portanto, o importante acaba por ser a participação do país. Mas na Coreia do Sul e Etiópia, que foi um ano antes, não consegui, mas do resto dos outros países, tanto a nível do Comitê Olímpico, onde sou chefe de missão, e a nível da federação, onde era presidente, tive sempre muita experiência. Muita mesmo. Mas eu sigo, mesmo não tendo estado, segui sempre a par e passo o que ia acontecendo. Ok. Muita experiência. Estamos aqui a falar do teu percurso no mundo do desporto e consegue-se ver que foi sempre uma pessoa saudável, uma pessoa, aquele corpo atlético, sempre cheio de energia. E talvez pensava assim, pá, meu corpo, meu físico, não, nada de mal pode acontecer, nenhuma doença pode surgir, porque eu sou atleta.
Chegou a pensar assim alguma vez? Pensei até meses antes de saber o que é que eu tinha, afinal. Meses antes de saber o que eu tinha, já ainda falava assim. Exatamente. Falava assim. Vamos entrar agora nessa parte. Como é que descobriu, como é que foi a primeira vez que, ou o primeiro sintoma, como é que sentiu que tinha esta doença, o câncer? Como é que foi a descoberta? Olha, por coincidência, hoje vesti uma roupa. Vestir, depois tirei. Tirei, porque eu quero me desfazer, eu sou assim, eu quero me desfazer de tudo aquilo que me trouxe tristeza. E eu, por Muito bem. exemplo, no meu livro há uma parte em que eu falo que tenho coisas que eu comprei, coisas, roupas novas, relógios e coisas que eu comprei e usei naquela altura e quero me desfazer de tudo isso, porque são coisas que me trazem essas más memórias. Então, por acaso, hoje vesti um conjunto africano que eu tinha vestido nesses dias que eu tive o primeiro sinal e lembrei-me logo desse dia, então tirei a roupa e mudei de roupa. Isto pode ser alguma paranoia, mas eu entendo-me a mim mesmo porque são momentos que não trazem saudade nenhuma mesmo. Às vezes só se quer desfazer, só não conseguimos apagar da memória. Mas voltando à pergunta, o meu primeiro sinal foi quando cheguei à Argentina no dia 3 de outubro de 2018. E foi nesses dias que eu vesti essa roupa, por isso, como voltei a vestir hoje, nunca mais tinha vestido. Como voltei a vestir hoje, lembrei-me daquela data, por isso é que eu estava a dizer isso. Mas pronto, no meu caso, que veio a confirmar-se cancro nos intestinos, o que eu vi foi sangue nas fezes. Há mais de 200 tipos de cancro. Existem mais de 200 tipos de cancro. Só para as pessoas terem uma ideia. Eu fui à casa de banho nesse dia quando cheguei. As instalações são novas. Fui à casa de banho e vi sangue. Quando me limpei com papel higiênico, levantei-me para puxar o autocolismo e vi sangue. Não tive nojo, porque aquilo é tudo instalação nova, meti a mão na sanita e eu, para mim, então, mas o que é isto aqui? Aquilo parecia um pedaço de gelatina. Um pedaço de fezes, assim, um pouco comprido, como se fosse isca, como se fosse fígado, né? Isca. Isca, ok, ok. Mas um sangue muito, muito, muito carregado, como se fosse cor de vinho. Peguei naquilo e pressionei os dois dedos e aquilo espalhou-se por completo na mão. Falei com um pediatra cá da minha filha, que me disse, agora veio a coincidência, o pediatra disse, aquilo deve ter sido um alimento mal digerido. Bom, estranhei essa conversa, mas a gente nunca acha que o problema é mesmo esse. E por coincidência, eu tinha acabado de almoçar tiras de bife. Ele perguntou-me o que é que tu comeste. Eu disse, comi tiras de carne. Tiras de carne mesmo. E eu disse para mim, pronto, isto deve ter sido uma tira que não passou Está pelo tudo processo explicado. digestivo. Exatamente, não passou pelo processo digestivo. Olha, está aqui a tira, quase inteira, mas ignorei o facto de ter o sangue. No dia seguinte voltei a ver sangue e nunca mais vi sangue. Nunca mais vi sangue até junho de 2018, ou seja, 8 meses depois. Junho de 2019, aliás, 8 meses depois. Nesse dia, por acaso, ia viajar, outra vez mais uma missão de desporto, e fui à casa de banho e vi sangue. Passado 8 meses. Passado 8 meses. Mas é bom agora as pessoas estarem atentas àquilo que eu vou dizer a seguir. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vim a aprender faz sentido com aquilo que eu vou dizer agora. Passados 8 meses. 8 meses são 200 e... 3 vezes 8, 24, 240 e tal, 250 dias, mais ou menos. E então, por que eu digo isto? Porque aquilo que eu vim a ler depois é que o cancro, quando dá o primeiro sinal, volta a dar o segundo sinal, em média, entre 250 e 270 dias. Portanto, o meu estava enquadrado naquela margem de voltar a dar o segundo sinal. 8 meses, 240 e tal, 250 dias, portanto, estava naquele intervalo. Não é? Ok. Então, o que aconteceu foi que eu, por exemplo, quando depois fui a Cabo Verde, nessa semana, o que é que começa a acontecer? Nós, quando temos cancro de intestino, quando a gente vê sangue, aliás, quando a gente vê sangue nas fezes, seja o que for, é melhor a pessoa ir a correr para o médico. Porque pode ser uma coisa mais simples, pode ser a hemorragia interna, que foi o que julgavam que eu tinha. Mas pode ser outra coisa. E então aquilo começa a provocar alterações em termos do comportamento intestinal. Às vezes tu vais à casa de banho, podes conseguir evacuar, podes não conseguir evacuar,
Quando evacuas, pode ser muito, depois podes levar um dia a tentar e não, é que não consegues, parece que tens lá dentro uma pedra, não consegues mesmo. Que impede de. Sim, sim, sim. E depois começas a sentir como se tivesse muitos gases, começas a sentir diferença na barriga, começas a sentir. Há momentos em que sentes que estás muito cheio, começas a comer, já estás cheio. Por que é que isto tudo acontece? Julgo eu, não sou médico, não sou especialista, mas por aquilo que eu passei, julgo que eh, depois do processo digestivo, não é? As fezes que vão para aquele processo da evacuação, aquilo está tão acumulado que provoca como se fosse um inchaço. E por que que isso acontece? Porque o canal afinal está a ficar entupido lá embaixo. Foi como aconteceu. Porque o cancro nos intestinos é uma inflamação onde o tumor cresce em torno do intestino. Suponhamos que o intestino é uma mangueira. Aquilo começa a ter como se fosse calcário. Por exemplo, máquina de lavar, calcário, 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 começa a circular menos água do que devia circular. As Claro. coisas começam a entupir. Não é? E nesse caso, o tumor em torno do canal intestinal começa a inchar por dentro e começa a estreitar o canal. E tudo o que vem de cima para sair cá embaixo tem um canal muito estreito. Por isso é que quem tem cancro de intestino, as fezes quando saem não são fezes normais, são fezes finas. Lá está aquilo que eu vi na Argentina. Lembras que eu te disse que tinha visto tipo tira? Exato. Ok, as nossas fezes já não são aquele tamanho que habitualmente são uma coisa mais fina. Por quê? Porque passa por um canal estreito, porque o canal encolhe. E quando ela sai, já sai assim, já estreitinho. Sai, é a mesma coisa que nós termos uma coisa na mão, a gente fecha a mão. Por exemplo, aquilo sai, não é? Exato, Não exato. sai como se uma coisa assim. Tu encolhes, é uma coisa mais fina. Ok. E voltei para a Guiné-Bissau, depois de Cabo Verde, já com alteração do trânsito intestinal. 3 semanas depois vim para Portugal, porque tinha uma viagem para o Japão, por causa dos Jogos Olímpicos do ano passado, que acabaram por ser adiados por causa do Covid, como a gente sabe, que vão ser agora. E em Portugal cheguei, mas como há dias em que o trânsito intestinal é normal, mas há dias em que é mais difícil, a pessoa vai ignorando, não acha que o problema é aquele. Uhum. Pronto, depois quando fui para o Japão tive dores e acabei por voltar. Nem sequer terminei a missão, porque já não me estava a sentir bem. Uhum. Depois que cheguei no dia seguinte, pronto, fizeram-me aqueles exames e o senhor disse-me que não tinha gostado do que tinha visto. Fizeram a biópsia, aquela coisa toda, e confirmou-se que eu tinha um tumor maligno nos intestinos, que é o cancro. Porque o cancro é o tumor maligno. O tumor benigno não é cancro. Existem dois tipos de tumor: benigno, maligno. O maligno é que é o cancro. O benigno não é. O benigno é um tumor que se pode chegar e operar. O benigno é um tumor que não cresce como cresce o maligno. O benigno é um tumor que não se move como move o maligno. Portanto, estas diferenças entre os dois tumores é que determinam qual é o maligno e qual não é o maligno. O meu era o maligno. É aquele que se movimenta. É aquele que depois tem a capacidade de causar mais desgraças, né? Porque quando atinge outros órgãos, é um problema sério. Ainda se lembra como é que foi quando lhe foi dada a notícia em primeira mão? Nato, Opa, isso você aí, dizerem-nos que está nós com temos cancro. cancro Como é que é foi? pior do que nos dizerem que alguém morreu. Alguém muito próximo mesmo. Aquilo é uma dor só nossa mesmo. Depois, os outros sentem, mas quando nos dizem que nós temos cancro, aquilo é muito complicado. É uma tristeza enorme, uma tristeza muito grande dizerem que tu tens cancro, porque o cancro significa morte, não é? Mas eu estou aqui para mostrar às pessoas que pode não significar a morte. Nós temos que lutar contra o cancro. E quando se descobre numa fase em que há chance de se lutar com mais forças, temos que aproveitar essa força. Mas é muito difícil lidar com o cancro. Eu entendo qualquer pessoa que tenha cancro. É muito difícil. Eu hoje tirei uma fotografia, encostaram ao meu carro. Eu disse ao meu sobrinho que me tirou a foto. Eu tenho uma foto que tirei por acaso no mês de junho do ano passado. Tinha de lavar o carro com a minha filha e ela tirou-me uma foto encostada no carro. Eu, se comparar, que eu já sei como é que eu estava naquela altura, porque estava a fazer quimioterapia, mas se eu for fazer uma comparação dessas duas fotografias, aí a gente vê a diferença de estar a fazer quimioterapia e de estar livre do cancro. Não tem nada a ver. O cancro dá cabo de nós.
por completo. E sabemos que quando recebeu a notícia, a sua filha ainda era pequenininha. Tinha 3 anos apenas, fez agora 5, em janeiro. Tinha Como é que três é para anos. um pai, sabendo que tem a filha e tem que ver o crescimento e fazer coisas para a filha, né? Porque Sabes que como é, como é que se sentiu na altura? olha, eu vou falando sempre com base na minha experiência. Hum, Dizerem-te que tu tens cancro, para mim, dizerem-te que tu tens cancro sem teres um filho, ainda por um filho pequeno, é muito melhor do que te dizerem que tu tens cancro tendo um filho pequeno. Eu falo por mim. O meu problema já nem era, embora eu soubesse, é verdade que eu sabia que aquele meu cancro que tinham descoberto estava numa fase em que podia ser mesmo controlado. Porque também é verdade que o cancro, quando sofre metástase, que é quando invade outros órgãos, é muito mais complicado. O meu, graças a Deus, ainda estava localizado, mas é cancro. Né? Se não for agarrado, se não for sugado, foge. pois, Mas eu só pensava eh, na minha filha, eu dizia, então, mas se um dia essas coisas correrem mal, a miúda cresce e diz que de repente o pai desapareceu da vida dela, porque ela não tinha idade para entender porque é que me iria exato. deixar de ver. Porque o pai já não está Né? presente. Sim, aquilo que ela iria dizer era, olha, meu pai abandonou-me. Era eu que escrevo isso no livro, é o que uma criança faz. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha filha, muito próxima mesmo. Tanto que na altura em que eu sofria da doença e fazia os tratamentos, nunca publiquei uma foto minha. Publicava sempre fotografias da minha filha, porque para mim isso mesmo dava-me mais força de ver aquele sorriso. Força, E saber tinha que lutar para continuar a ver aquele sorriso. Mas eu digo-te, com toda a sinceridade, é extremamente difícil. Eu pegava na minha filha, passeávamos nos dias de manhã, sem saber onde ir, sem saber o que fazer, sabendo que tinha essa doença. É muito difícil dizermos que temos cancro. É muito, mas acredita, é muito difícil mesmo. Quem me dera que tivesse sido a última pessoa a ter cancro neste mundo. Quem me dera, é muito difícil. Mas muito difícil mesmo. É complicado. Mas pronto, Deus é grande, Deus dá, Deus tira, Deus põe-nos no chão, Deus põe-nos de pé, por isso é continuarmos a ter fé e lutarmos sempre até o fim, porque é uma doença extremamente complicada. qual foi o momento mais difícil nesse percurso, em que sentiu mesmo O momento o mais fundo do difícil para poço mesmo? mim, fui operado 3 vezes em 11 meses. Abriram a barriga 3 vezes em 11 meses. Eu tive dores, mas tive dores a sério mesmo. Eu tive dores em que nem conseguia respirar. Mas eu não me queixo muito de tudo aquilo que eu passei, porque estou aqui a falar convosco. Não é? Há gente que morreu e que não consegue estar aqui a falar. Gente que também passou por esta situação, gente que passou por situação pior do que a minha situação, e eu nunca me esqueço dessa gente, nunca. Mas esses momentos foram difíceis para mim. A quimioterapia na veia foi difícil para mim. Lá está, cada corpo reage, porque a quimioterapia é uma medicação que a gente faz, não é? Eu posso ter um certo nível de alergia a um tratamento de quimioterapia que tu podes não ter, depende da pessoa. Eu tomava comprimidos e tomava na veia, mas há pessoas que se queixam mais dos comprimidos do que na veia, não é? Mas é verdade que na veia também depende do cancro, o tratamento é de acordo com o cancro. Né? Aquele meu, e o tratamento que eu fazia, tive reações extremamente desagradáveis na minha primeira sessão da quimioterapia endovenosa. Aconteceu-me tudo. Aconteceu-me tudo o que havia para acontecer, aconteceu. Até sangue deitei pelo nariz. Eu tenho muitas coisas que eu não vou explicar aqui porque está tudo no livro. A minha primeira sessão de quimioterapia na veia, a uma certa altura, acho que já tinha feito 70 e tal, 80, não, 80 e tal por cento de tratamento, que comecei às 9 e tal da manhã, eram quase meio-dia, comecei a ter muitos efeitos, deixei de conseguir ver, ficou tudo visão turva. Imagina que tu não precisas de usar óculos de graduação e colocas óculos de graduação de alguém que tem uma graduação muito forte. Né? Começou a ficar assim e comecei a evacuar involuntariamente, comecei a fazer xixi involuntariamente.
sangue a sair pelo nariz, suores, tiraram-me roupa para me limpar, tiraram-me os sapatos. Depois, quando me mandaram falar, já não conseguia falar, não conseguia, não saía nada. Né? Falta de ar, como se estivessem a enforcar, a sufocar contra a almofada, por exemplo. Mas tudo aquilo acontece por quê? Porque é bom as pessoas entenderem uma coisa. E eu vou dar este exemplo de forma muito prática. A quimioterapia é um tratamento que é feito para atacar as células cancerígenas, porque nós temos as células cancerígenas surgem quando existe um descontrolo na reprodução celular. Acontece. E quando isso acontece, digamos, aquilo que costuma nascer no nosso corpo, por exemplo, nasce algo diferente daquilo que habitualmente nasce. Não é? E essas células têm um tempo de vida. O sistema dá ordem, o sistema comanda. Diz, olha, tu vais viver, por exemplo, 5 anos. Tal dia tu morres, nascem outros. E chega uma altura em que aqueles que têm que morrer não morrem. Portanto, não obedecem àquilo que o sistema diz. Assim como há aqueles que nascem antes do tempo em que deviam nascer. Por quê? Porque existe uma falha qualquer em termos de organização do nascimento e da morte destas células. E o que é que acontece? É que essas células que começam a surgir e as outras que estão mais à frente não morrem, começam a surgir, a empurrar-se, 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 acumular, acumular, acumular e provocam, formam uma massa. Certo. E essa massa chama-se de tumor. Né? Ou seja, imagina que tu estás numa sala que tem que ter sempre 50 pessoas. Em uma certa altura, aquelas 50 decidiram não sair, mas as outras que tinham que entrar para substituir as 50 começaram a entrar. Deixas de ter 50, começas a ter 100, 150, 200 numa sala que leva 50. Fica gente apertada. O que é que acontece? Pisam-se umas às outras, não é? Empurram-se, esmagam-se e tudo isso gera a formação de uma massa. E essa massa chama-se tumor, que é aquela massa que depois pode ser o tumor benigno ou tumor maligno, de acordo com as características que a massa for ganhando. E então o que acontece é que essas células do tumor maligno, repete-me só a tua pergunta que é para não perder a ideia. Quando é que sentiu mesmo, no fundo do poço, quando é que sentiu mesmo que estou mesmo... Pronto, ok. Eu estava a falar do tratamento, da quimioterapia. Expliquei isto para poder voltar aos efeitos da Sim, sim, sim. quimioterapia. E o que acontece é que, então, nós passamos a ter dois tipos de células no nosso corpo. Aquelas que nos fazem bem, não é? E aquelas que nos fazem mal. Certo. Que são aquelas rebeldes que acabaram por surgir. E essas rebeldes têm tudo o que não deviam ter. Têm uma capacidade de reprodução muito maior. Imagina que uma célula normal tem, por exemplo, 100 filhos num dia. Aquela pode ter, por exemplo, 500 num dia. Estás a ver? Okay. Não é? Ao longo de muito tempo, elas começam a ser muitas no corpo. E o que é que acontece? Elas começam a alimentar-se dos nutrientes que as nossas células se alimentam, que nos mantêm vivos. Imagina que tu tens tu não, sabe? Ou seja, imagina que uma pessoa tem um tumor, por exemplo, sei lá, nos pulmões. Exato. Não é? E o que é que acontece? Os nutrientes, pronto, aquilo que alimenta o nosso corpo, essas células, estando nesse órgão, começam a retirar esses nutrientes das células que nós temos que se alimentam daquilo que nós comemos e que nos mantêm firmes, de pé. E o que é que acontece? A uma certa altura nós começamos a enfraquecer. Porquê? Porque quem tem que comer não está a comer. Porque está alguém a tirar-lhe a comida. E tu ficas fraco. E a quimioterapia que nós fazemos, que é o tratamento para queimar, para matar aqueles rebeldes que nós temos no corpo, que são as células malignas, o tratamento não escolhe quem vai matar. O tratamento entra no corpo. É como uma bomba que arrebenta e existem efeitos colaterais. Apanha quem foi para apanhar, mas apanha quem não tem nada a ver com o assunto. Exatamente. Está a perceber? É logo os Sim, é como queimados. aquela história do Israel-Palestina, Israel-Palestina. Cai uma bomba, não é? Exato. Existem aqueles danos colaterais, crianças que apanham estilhaços e não sei o quê, mas a bomba não foi para as crianças, foi para os outros.
Exatamente. E Mas acaba por como está atrapalhar sempre bem os gente, pacientes. sim, como está sempre gente em redor, acaba por apanhar. E quando tu fazes o tratamento, na verdade o tratamento atinge as outras células. Embora elas tenham sempre capacidade de resistência muito forte, lá está. Mas também atinge as nossas. E as nossas ficam enfraquecidas, morrem, os glóbulos brancos e essas coisas, e é isso que nos deixa abatidos. E é isso que nos deixa enfraquecidos, cansados, com aquela coisa toda, porque são os efeitos do tratamento. O tratamento dá porrada naqueles que não prestam, mas também acaba por dar porrada naqueles que prestam. Estão todos num quarto, numa sala, cai lá uma bomba, apanha toda a gente. Estás a ver? Claro. Porque ainda não consegue existir tratamento, penso que não, para aqueles que realmente Específico fazem mal. mesmo. Vai para todos. Por isso é que a pessoa fica sempre. Por isso é que dizem que muitas vezes a pessoa acaba por não aguentar o tratamento do que a própria doença. Porque a tentar salvar-te, cansa-te mais ainda, porque é uma coisa forte. São químicos que nos metem no corpo. Então a fase da quimioterapia foi. Eu não me vou queixar muito, porque aquilo que eu já vi no hospital, eu nunca me vou queixar muito. Vou sempre agradecer a Deus, porque eu vi coisas muito complicadas no hospital. Eu vi gente mesmo em reta final, sofrer mesmo. Esteve Então, no IPO, certo? o IPO, sim, um excelente hospital, trataram-me lá muito. Aliás, tu estás no hospital no IPO, tu vês que toda a gente é tratada da mesma maneira. O cancro é uma doença que eles sabem, eles que lá estão sabem o que é, têm sempre muita sensibilidade com a pessoa, porque a pessoa sente muito, a pessoa está lá, não está como os que estão a atender. Então, o cancro, eu acho que o cancro não é como, eu acho, não tenho a certeza absoluta, eu nunca tive diabetes, nem pressão arterial e essas outras complicações, mas o cancro é complicado. Essas outras coisas, a gente vai tomando comprimidos e vai controlando, não é? Ou deixa de comer isto, deixa de comer aquilo, mas o cancro, se nos aparece no corpo, aquilo é arregaçar as mangas e lutar mesmo. É mesmo. Ok. Renato, deixa-me só fazer aqui um agradecimento aqui especial a todos que estão aqui a nos ver e dizer que vocês são muito importantes, especiais para nós. Aqui não estamos a falar de quantidade, mas sim qualidade. Você que está aí, muito obrigado por estar aí, pela sua audiência, pela partilha também. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou queira esclarecer alguma coisa, pergunta, que está aqui o Renato também para esclarecer. Mas, em nome de toda a equipa Kunanga TV, eu agradeço imenso por você que está aí deste lado a nos acompanhar, porque sem vocês nós não somos Kunanga TV. Então, fica aí deste lado, partilhe, faça as perguntas que nós vamos tentar aqui responder, o papai vai tentar responder. Expõe aqui as suas dúvidas, ok? E para quem não partilhou ainda, partilhe com os seus amigos, porque isto está, além de ser um programa, está a ser uma aula. Eu que estou deste lado aqui estou a aprender, acredito também que você aí está a aprender. Então, são coisas que nós depois vamos passar por outras pessoas também. Daqui a pouco ele também vai falar dos sinais. Às vezes existem sinais que a gente ignora, que afinal está ali a doença. Então, está a ser um programa muito importante, muito enriquecedor. E o nosso bem-aja a todos que estão aí desse lado. Papi, podes continuar. Sim, por falar em sinais, eu desde que tive esta doença, todas as pessoas com quem eu falo, eu digo sempre uma coisa: façam controles. Quem puder fazer controles semestralmente, que faça controles semestralmente. Quem não puder, no mínimo que faça anualmente. Porque nós fazemos tanta coisa na vida que nós não controlamos o nosso corpo. E eu lembro quando estive no Japão, um brasileiro com quem estava a trabalhar, expliquei dos meus sintomas e ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer. Ele disse-me: olha, Renato, o corpo dá sinais. O nosso corpo dá sinais. O corpo fala e nós não devemos ignorar os sinais. Todas as pessoas que virem alguma coisa que não seja normal no seu dia a dia devem procurar um médico. Pode não ser nada de especial, mas o corpo dá sinais. Pode não ser nada de especial, mas pode ser algo de especial. Por essa razão, se nós fizermos controles, tirar sangue é um controle, um check-up completo. O sangue dá toda a informação do que se passa no corpo. Sangue, fezes, tudo. Fezes não pode ter sangue. Se tiver sangue, alguma coisa é. E o sangue dá tudo o que seja informação daquilo que se passa no nosso corpo. Então, uma vez por ano, qualquer um deve ir pagar o que tiver que pagar
seja o que for, dizer assim, eu quero fazer um check-up, quero ver tudo que seja informação que o sangue dá para eu saber como é que eu estou. Isso é muito importante. Quando eu cheguei da Argentina, se eu tivesse feito isso, eu tinha descoberto o cancro 8 meses antes. E o E meu talvez cancro não não passaria tinha, o que passou. exatamente. Não, 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 não. E o meu cancro não teria chegado ao nível a que chegou. Exato. A ver? Porque ele está lá a crescer. Ele cresce devagar, mas cresce. E ele só te mostra que está lá quando ganhou força suficiente para lutar contigo. Ou tu lhe apanhas sem ele ter dado sinais, ou tu vais descobrir, depois dele ter dado sinais, quando ele já dá sinal, é quando já ganhou força que não tinha. Então, num exame de rotina, nós podemos descobrir numa fase muito precoce. E esse é Eu o leio melhor. muita coisa sobre cancro. Quando a gente descobre o cancro numa fase muito precoce, existem probabilidades que ultrapassam os 90% de chance de resolução do problema. Isso é muito bom. Isso é Isso é fantástico. muito bom. E eu falei há 3 semanas com um dos meus cirurgiões, que é uma pessoa que vai aparecer no livro, que ele me disse, Renato, o teu não estava numa fase tão precoce, mas graças a Deus conseguiu se controlar, porque o cancro, quando está localizado, não tem nada a ver com quando ele não está localizado. Não está nada a ver. O cancro, quando está localizado, é como eu estou aqui sentado e ainda não cheguei ao teto do prédio. Porque eu, para chegar ao teto, tenho que passar pelo teto, tenho que passar pelas estruturas do edifício e chegar ao teto, ao telhado. Quando ele chega ao telhado é quando ele se conseguiu. O cancro, para se espalhar, alcança duas coisas: a corrente sanguínea e os gânglios linfáticos. Mas para lá chegar é preciso muito trabalho, porque ele tem que perfurar a parede, as nossas paredes, dos órgãos e não sei o quê, e não é um trabalho simples para eles. Por isso é que leva muito tempo. Não é? E ele está Então, ali. quando o meu ainda foi apanhado, por exemplo, aqui dentro da cozinha, onde eu estou sentado, não tinha ultrapassado o teto, já tinha começado a acabar de escavar o teto para chegar às estruturas e chegar ao telhado. Então, foi apanhado lá e foi puxado para baixo. Isto é um exemplo mais prático, não é? Porque ele, quando chega ao telhado, é quando faz metástase. Metástase, não é? Nós sabemos que é quando existe capacidade em se movimentar. É quando ele já alcança outros órgãos e onde ele alcança, reproduz, faz um novo ninho e vai tendo mais células malignas como ele. E essas células que ele reproduz vão também consumindo os nutrientes das nossas células boas que nós temos. Ou seja, o que estas células fazem? Comem-nos o corpo. Comem. Por outras palavras, o que elas fazem é matam, não é? Matam aquelas células que nos fazem estar vivos. Ou seja, existem vários exemplos que eu posso dar. Imagina um jogo de futebol. Ou a equipa adversária pressiona, 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 vai pressionando e a outra equipa vai sempre encostando na defesa, na defesa, na defesa, até ir sofrendo golos e golos e golos. A equipa que ataca são essas células. Ou imagina dois países nesses filmes que a gente vê de guerra, de combate. Um vai ganhando terreno, vai ganhando terreno, vai ganhando terreno, vai ganhando terreno. Os outros vão recuando porque estão sendo desmortos. Aquele vai ganhando terreno até nos encostar contra a parede. As células malignas têm muito mais força. Pronto, não prestam. São tudo que seja para fazer o mal, elas têm muito mais força. É a mesma coisa, elas em várias fases, é a mesma coisa que os piratas do ar. Tiram o, o, entram no cockpit, né? Tiram o controle do avião ao piloto, mas não sabem pilotar. Imagina. Essas células não sabem fazer o que as outras sabem fazer. Elas só As sabem outras sabem só estragar. mesmo destruir. Não, sim. Essas células não são o que as outras são. São a ovelha negra das outras células. Não fazem nada de jeito. Então, o segredo mesmo é nós tentarmos antecipar e fazer o check-up como deve ser, para ver se chegamos a tempo de tentar resolver alguma coisa e evitar muita coisa mesmo. Nós, Fala um bocadinho. olha, rapidamente,
as pessoas devem ver uma coisa. A nossa geração, aqueles que hoje em dia têm 30 e tal e 40 e tal anos, muita gente tem cancro. Isto não acontecia assim há 30, 40 anos. Existem doenças que nós temos hoje em dia que eram doenças dos nossos pais. Dos Avós? nossos pais, sim, sim, aliás, dos nossos avós, que tinham as idades que os nossos pais têm agora. E nós Exato. temos essas doenças. Há 30, 40 anos, gente com 30 e tal, 40 e tal anos, não andava a apanhar tromboses com 20 e tal anos, não andava com diabetes com 20 e tal anos, não andava com cânceres, com pressão arterial e essa história toda. Há sempre situações, há sempre casos, mas Sim, não mas no não. número que se verifica hoje em dia. Claro, claro. Então, isso tem que ter alguma razão. Por isso, mais vale a gente ir se controlando, que é a melhor coisa. Vamos falar um bocadinho da alimentação também. E disseste também que muita coisa nasce a partir daí. Quer falar um bocadinho também sobre isso? Sim, eu realmente nunca tive boa alimentação. Fui desportista, mas nunca tive boa alimentação, que um desportista deveria ter. Nunca fui de consumir muita água, que é a bebida mais importante, é o líquido mais importante que o corpo pode ter, é a água. A água é uma coisa extremamente importante. Hoje eu sei isso. Eu só consumia muita água nos treinos. Porquê? Porque eu nos treinos também não conseguia beber aquelas bebidas energéticas que muita gente gosta, mas a mim deixava mal disposto. Então só bebia água. Uhum. E tirando isso era só Coca-Cola. Sumo. Coca-Cola, então, aquilo que eu vou dizer, eu tenho noção disso, é se calhar a pior bebida que existe. Porquê? Por causa do açúcar. Tem muito açúcar. E quem tem célula cancerígena no corpo, a Coca-Cola não dá jeito nenhum. Estás a ver? Porque a célula cancerígena vive muito do açúcar, das gorduras, tudo aquilo que nos é saboroso na boca, né? Também é para essa célula. Ou seja, aquilo que nós cortamos, nós deixamos de alimentar a célula. Estás a ver? Mas uma alimentação equilibrada, devemos comer muito peixe, legumes, frutas, beber muita água. Pronto. Comer as carnes também, mas tudo de forma equilibrada. Não exageradamente, quer dizer, não é 880. Não pode ser 880. Tem que ser 40-40. Né? Porque quando nós consumimos muito, imagina que tu consomes muita carne ao longo de 10 anos. Não tanto como consomos esse peixe todo. Né? Ao longo de 10 anos, se nós formos ver o nível de gordura que nos retiraram do corpo ou que perdemos através do suor, são centenas de quilos de gordura. O corpo humano é uma máquina magnífica, como disse uma enfermeira um dia. O nosso corpo, quando não aguenta, é porque realmente chegou ao limite, mas o corpo aguenta muita coisa. O corpo aguenta muita coisa. E nós levamos uma vida inteira a alimentarmos-nos mal, a bebermos pouca água. Se não é Coca-Cola, é cerveja, é vinho, é whisky, aquelas coisas todas que nós fazemos. Mas nós temos que beber água. E aquilo que eu posso dizer às pessoas é: não deixem de fazer as vossas vidas, não é? Mas nunca se esqueçam de que a água tem que fazer parte da vida. Sim, há muita gente que come legumes e frutas e peixe, como eu não comia, agora eu como. Em Portugal, realmente, eu não como muito peixe, porque o peixe é caro, como a gente sabe, né? Mas Uhum. quando eu voltar ao meu país, onde o peixe também é muito mais barato, aí vou acelerar mesmo na alimentação em relação ao peixe. Mas esse é o meu conselho. Fruta, legume, dizem para se evitar um pouco a carne vermelha, por causa das gorduras que essa carne tem. Se a gente comia 4, 5 vezes por semana, epá, vamos reduzindo gradualmente, né? Durante muito tempo, havemos de ver quanta gordura tiramos do corpo. E depois, para terminar com tudo isto aqui, o exercício físico é muito importante. A prática do Isso exercício anteriormente. físico, o exercício físico permite retirar muito lixo do nosso corpo. Muito mesmo, muito mesmo. Através do suor. O suor tira muita coisa do corpo. Não tem que ser um exercício físico intenso, tem que ser uma coisa básica. A pessoa começa a estabelecer um regime, não é? Ok, eu vou começar a andar 20 minutos, 30 minutos, de 2 em 2 dias. Até fazer isso todos os dias. E no final de muito tempo, Uma rotina, sim, isso é rotina muito diária. importante. O exercício físico é muito importante. Ajuda a tirar muita doença do corpo. Ajuda a fazer, ajuda, mas é que ajuda mesmo. E depois há uma vantagem que eu digo no exercício físico. É que nós, quando chegamos àquela idade em que já somos mais velhos, como vemos, eu vejo isso no meu pai, na minha mãe, hoje em dia eles têm 72 e 73, vão andar para ir aonde? Nunca se habituaram a isso. A vida, às vezes, põe-nos a fazer aquilo a que nós nunca nos habituamos.
andar, correr um pouco. Porquê? Porque não pode ser só comprimidos. E se a pessoa nunca fez isto, se nunca se habituou a fazer isso, não é fácil. Aí é muito mais difícil. Não é fácil. Então, nós temos que ir fazendo isso aos poucos, habituando o corpo. Um dia, se houver realmente essa necessidade, será algo que a gente já vinha fazendo, mesmo que moderadamente. Exato. Então, toda a gente que puder fazer alguma coisinha, nem que seja andar, não sei o quê, Umas transpirar, caminhadazinhas. é muito bom, é muito bom. Portanto, Porque nós estamos a tirar aquele veneno, entre aspas, que são as gorduras e o açúcar que nós metemos no corpo. exatamente. Renato, sabemos também que escreveu um livro. Quais foram as razões que levou a escrever este livro? Olha, o Porque, livro, eu quando fazia as minhas crónicas no Facebook, algumas pessoas já me diziam, olha, tu tens que escrever um livro. Eu não ligava, porque eu gosto de escrever. Mas esta doença fez-me ver que afinal eu consigo escrever mais do que julgava. Tenho mais paciência, consigo realmente. Eu sou uma pessoa que consegue transmitir, eu consigo me transmitir melhor, consigo me expressar melhor escrevendo do que falando. E então tive que pôr isso no livro, porque eu achei que eu tinha que fazer isso para ajudar outras pessoas. O meu livro, o objetivo é alertar as pessoas, mostrar às pessoas aquilo por que eu passei, encorajar as pessoas, quem esteja na situação ou quem conhece alguém que esteja na situação, mostrar às pessoas que é possível sobreviver, sim, é possível, e retomar a vida, mostrar às pessoas que temos que lutar. Pronto, isso quando nos aparece pelo caminho, não há nada a fazer. Nós, quando nos aparece um muro, ou saltamos o muro, então voltar para trás não dá. E é que com esta doença não dá para voltar para trás. Tu tens mesmo que ir. Ou és tu, ou é a doença. O livro tem esse objetivo. E um outro objetivo que eu falo sempre é que eu decidi escrever o livro porque eu, quando tive a minha filha, eu dizia, eu às vezes tenho pensamentos pessimistas que a pessoa não deve ter pensamentos pessimistas, porque elas às vezes atraem outras coisas péssimas. E então eu dizia para mim que a pessoa, como nunca sabe quando é que vai morrer, se calhar qualquer dia passo um bilhete, uma carta, uma coisa qualquer para a minha filha, se algum dia eu morrer, para ela ter uma coisa que eu deixei. uhum, E eu depois acabei por dizer, olha, eu vou escrever um livro sim, por causa dessas duas coisas, para ajudar as outras pessoas e para ter uma mensagem muito forte para a minha filha, porque se um dia ela crescer por uma senhora, nós nunca sabemos o dia da manhã. E eu tenho a noção da doença que eu tive. Né? Se eventualmente, esperemos que não, que o diabo continue sendo cego, surdo, mudo, paralítico, mas se eu não estiver cá, mais do que as imagens possam mostrar, mais do que as pessoas possam falar, mais do que os vídeos possam mostrar, ela terá nas suas mãos aquilo que foi o pai dela. Né? Porque o livro fala de muita coisa. E ninguém lhe poderá falar do pai mais do que aquilo que ela poderá algum dia ler se eu não estiver cá. É claro que eu espero estar cá e ler o livro com ela, né? uhum. Mas como a gente nunca sabe, só Deus sabe, essa parte está feita e vou viver para sempre com essa parte tranquila, porque está lá quem é o pai dela, quem foi o pai dela desde criança até ter tido a doença, até o nascimento dela e pronto. O que é que se espera neste livro? O pessoal lá em casa também quer saber, Olha, as pessoas em casa neste resumidamente. livro vão se rir muito no início do livro. Tem coisas muito, muito engraçadas. Muito E quem for guineense, o livro não é só para os guineenses, o livro é para todos aqueles que entenderem que o livro lhes possa ser útil, seja quem for. Não é? Uhum. Eu espero que ele realmente seja útil para os palopes também, porquê? Porque nós, os africanos, muitos de nós morremos com tumores e dizemos que não teve dor de cabeça, morreu. Não teve dor de barriga, morreu. É feitiço, é isto, é aquilo. Não, é tumor. É tumor, é doença. Não é? Só que ele, quando chega, vem como um tsunami. Ou tu lutas contra ele, ou leva tudo. Exato. E a verdade é que muitos africanos morrem com cancro, mas acham que é outra coisa, e não é cancro. Depois não se faz autópsias, ou se faz mal, ou não sei o quê, mas é cancro. E então, no início as pessoas vão se entreter, tem lá contos, tem lá fases da minha vida que, como eu estava a dizer, quem for guinense vai se recordar daqueles belos tempos da Guiné-Bissau, vai se rever em muita coisa que eu escrevi, muita gente vai se rever em aquilo que eu escrevi, mas depois começa a parte complicada.
E eu tive que me despachar nessa parte porque estava a voltar ao passado e aquilo já estava a começar-me a sufocar. Ou seja, as pessoas vão rir, mas depois vão chorar. Ok, pessoal, fica aí mais ou menos alguns detalhes de como será o livro. Para você que está interessado, ou estiver interessado, pode também deixar aqui nos comentários se quer saber mais sobre o Renato Papi. Essa é a oportunidade. Eu, a nível pessoal, eu vou depois encomendar 4 livros para mim, 4. Um para eu ler e 3 que eu vou fazer um sorteio aqui no programa com algumas perguntas para você ganhar o livro. Mas, você que quer o livro, meta aí nos comentários, depois no final do programa ele entra em contato consigo, ele diz o que é preciso fazer, o que não é preciso. O valor é um valor não muito alto, não é um valor simbólico, 14 euros. Então, para você que estiver interessado, meta aí nos comentários. Okay? Tem aqui uma pergunta da Maísa. Ela diz, pergunta se continua a fazer, se já começou a fazer os exercícios físicos. Sim, sim, sim. Já Desde abril, retomei, aliás, o meu corpo é caso para dizer quem me viu e quem me vê. Não tem nada a ver. nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu retomei os exercícios em abril, faço Uhum. tudo gradualmente, não exagero, não exagero. Há uma parte no meu livro em que eu digo que eu hoje estou tão diferente que aquilo que era leve para mim, hoje é pesado para mim. Eu carreguei muito peso. E então, olha, fazia meio agachamento com 240 quilos, por exemplo. Quando comecei a treinar, fazia com 15 quilos. E lembro-me um comentário que alguém fez: ah, isso, não faças isso. Eu disse à pessoa: tu não tens ideia daquilo que eu carregava. Então, sair de 240 para 15, não está bom. Mas aqueles 15 é tudo com calma, né? Porque eu fui Exato. operado, aquela coisa toda. E não faço agachamento de barra, faço com prensa. Deito-me e empurro com as pernas. Mas vou fazendo exercício físico, tudo conforme as orientações dos médicos. Autorizaram-me a fazer abdominais, mas praticamente eu não faço porque eu tenho dores até hoje. Da cirurgia que eu fiz há 1 ano e meio, ainda tenho dor. Ok. Ficam aquelas Disseram-me que sequelas. se abrir a barriga não é. Eu digo à minha mulher e à minha irmã que dizem: ah, tu não sabes o que é dor de barriga, nós que tivemos filhos. Eu digo: você não sabe o que é ter cancro na barriga. Você não Quantos sabe. pontos levou já agora? Para o pessoal lá em Levei casa. 24 na segunda cirurgia. 24. 24. Cortaram desde em cima do umbigo até cá embaixo, até os meus órgãos genitais. Abriram tudo. Aquilo é uma dor que só Deus sabe. Depois da cirurgia, de, dos efeitos da anestesia estar a passar, é um inferno. Tu nem consegues respirar, só para teres uma ideia. Tudo é dor. Quando fui operado em fevereiro do ano passado, fui operado 3 dias depois de ter feito 42 anos. Quando eu fui operado, vim para casa 5 dias depois. Nem o meu braço eu conseguia levantar. A mulher levantava-me o braço para me limpar. Virava-me para me limpar. Eu só conseguia abrir os olhos, mais nada, só dores. Mas não é exagerar. A única coisa que eu fazia era abrir os olhos. Eu não conseguia chamar ninguém para me vir ouvir no quarto. Tinha que telefonar para me virem atender no quarto. Porque não tens força nem para assobiar, nem para nada. Isso que eu digo, temos aí uma história aqui de um verdadeiro campeão. Por isso que eu digo, eu como não temos muito tempo para ficar aqui na live, eu tenho que comprar o livro e não tem como. Por isso que eu estou a recomendar aqui as pessoas também a comprarem o livro, porque, O livro vai sair, eu não posso dizer a data. Eu já tenho o livro. ok? Eu já tenho o livro. Eu já tenho o livro, não em versão física, mas já me enviaram a versão final do livro. Amanhã, amanhã eles vão começar a parte da impressão. Uhum. O livro tem muito poucos dias para estar pronto. Só posso dizer isso. Muito poucos dias para estar E vai pronto. ser lançado também aqui na nossa página, depois manda para nós no off, que nós também vamos publicar aqui na nossa página para as pessoas ficarem a saber. Temos aqui Sim. a Edna também que está a perguntar como podemos fazer para comprar o livro. Não se preocupe, O Edna, depois livro, no final do programa também, né? sim, O Renato vai explicar. Mas se quiser também explicar para outras pessoas que estão aí, sim. Eu tenho aquele meu flyer que eu acho que eu cheguei a te enviar. Acho que tu também fizeste o flyer já sobre isso, publiquei né? também, que tem lá o, Está lá o tudo. e essa coisa toda. Sim, eu faço anotações, tenho várias pré-reservas feitas. Eu faço Uhum. anotações
E se a pessoa não estiver em Portugal, quando o livro for lançado, eu mando o livro para a pessoa, não é? Exatamente. Imagina que a pessoa está em Inglaterra, que é o teu caso. O meu Aquilo vai que eu chegar, faço é, sim, garantidamente. sim, sim. Aquilo que eu vou fazer agora esta semana, eu vou aos Correios, porque o livro vai ter à volta de 160 páginas. Eu podia ter escrito muito mais, mas a editora disse-me que isto é perfeito, porque senão começa a ser um sufoco para as pessoas, porque é um tema muito intenso, Uhum. né? E então aquilo que eu vou fazer é, vou aos Correios, porque os Correios vendem livros, e eu vou perguntar à senhora dos Correios, olha, um livro com estas páginas, eu vou pegar um livro, que eu compro lá livros para ler, e Uhum. eles pesam, e eu tenho uma ideia de qual é o valor de um livro com aquele peso, não é? Para determinados países. Não é? E eu já tenho uma ideia. E então eu digo às pessoas, por exemplo, a pessoa transfere os 14 euros mais o custo de envio, Envio. digamos, por exemplo, 15 euros. 15, 15 euros não, por exemplo, 5 euros. Não Uhum. é? Então a pessoa manda 19 euros, manda 20 euros, já pagou o livro e o envio do livro. Envio. Ok. Tá bom. Fica aqui a explicação. Temos aqui a Liliane também vier a perguntar. No final do programa, também, depois entra em contato com essas pessoas diretamente, tentar explicar e manda aquela imagem com os detalhes todos. E, e assim será. Renato, já estamos mesmo na reta final. Na reta final. E no meio disso tudo, quem é o Renato antes e depois do câncer? Duas pessoas completamente diferentes. Eu, antes do cancro, era uma pessoa. Achava que era uma pessoa muito saudável. Hoje sou uma pessoa que tem que viver de forma limitada. Sou uma pessoa que já não pode fazer o que queria, não pode achar que tudo é linear. A vida não é linear. A estrada nem sempre é reta, é linha reta. Não, há buracos, há curvas, há rotundas, há labirintos. As pessoas têm que entender uma coisa. A vida não é como a gente quer, a vida é como ela é. E nós temos que ir como ela é. Portanto, hoje em dia eu sou uma pessoa que não coloca rigorosamente nada à frente da saúde. Não existe nada melhor na vida do que nós estarmos saudáveis, do que nós não estarmos doentes. A melhor riqueza, eu posso falar disso. Claro que há pessoas que dizem isso, né? Eu não sou a única pessoa. Mas quem passou por dificuldades em termos de saúde sabe qual é a importância de nós estarmos saudáveis. Não há nada melhor do que isso. Eu, quando estive doente, nem uma pastilha tinha vontade de mascar. Nem uma pastilha. Eu não queria nem uma pastilha. Eu, quando fiz a quimioterapia, nem água eu conseguia ver. Porque até isso enjoava-me. Eu, quando fiz a quimioterapia, passei por tantos momentos de angústia que só Deus sabe. Então, nós, se estivermos saudáveis, é muito importante. E hoje, a pessoa que eu sou uma pessoa que quer ser um homem melhor, quero ser mais do que aquilo que já vinha sendo, porque sei que consigo fazer mais e consigo ser melhor. E este susto que eu tive só podia, digamos, entre aspas, abrir-me mais os olhos, não é? Eu definitivamente quero ser uma pessoa cada vez melhor, quero ser uma pessoa cada vez mais útil, quero servir para quem tiver a necessidade eh, eh, do meu apoio, da minha solidariedade, quero ser útil, quero produzir mais, quero ajudar mais, quero conquistar mais, quero ter mais saúde para tudo isso. E claro, quero ver a minha filha ser uma senhora com dignidade, com saúde e uma mulher de respeito. E isso aí a doença mostrou-me isso. Vai ter que ser assim. Muito bem, muito bem, muito bem. Deu para conhecer um bocadinho o antes e o depois do Papi. Muito rapidamente, uma mensagem para aquelas pessoas que estão nessa situação agora, que é a situação que já esteve. Qual é a mensagem que tem a dizer para essas pessoas e também para outras pessoas que têm outro tipo de problemas, porque sabemos que a vida é mesmo assim, uns não sofrem de cancro mesmo, mas o cancro dele pode ser o desemprego ou alguma outra doença. E qual é a mensagem que tem
fala muito. Alô? Alô, alô, Sim, consegue me... sim, sim. Sim, estou a ouvir. Qual é a mensagem que tem para deixar para essas Eu, pessoas? eu tenho mensagem para essas pessoas. O meu livro não se esquece em momento algum dessas pessoas que passaram pela dificuldade do campo. Uhum. Não. Eu não podia fazer um livro sem me lembrar daqueles que não aguentaram como eu aguentei. Exato. Não podia escrever um livro sem, sem me recordar, sem mandar um abraço àqueles que acabaram por ficar pelo caminho, que não foram poucos. Isso dói muito quando a gente passa por isso e sabe que tal pessoa não conseguiu aguentar. Isso dói de uma maneira que só nós sabemos. E a minha mensagem para quem tenha cancro, ainda falando do cancro, é para a pessoa não desistir. Para a pessoa saber que a vida é só uma. E se nos aparece uma batalha pela frente, nós temos que lutar. Se a gente não aguentar, é a vontade de Deus. Se a gente aguentar, é a vontade de Deus. Eu digo que enquanto não chegar o nosso dia, a gente não morre. Quando nós morremos, é porque chegou o nosso dia. E eu digo mais, eu digo que nós, antes da gente vir para este mundo, cada um tem o sorteio de um número que escolhe. Às escuras, por exemplo, como aqueles coisas de Euromilhões, Uhum. a gente mete a mão e sai com um número. O número que sair é o nosso tempo de vida cá na Terra. E quando chegar esse número, não é? Nós temos que partir, porque é o número que nós escolhemos anteriormente. Porque não é normal morrerem pessoas com 100 anos, depois morrem pessoas com 20 anos, com 17 anos, tão jovens, não é? Então, aquilo que eu posso dizer às pessoas que possam estar a passar pelo cancro ou que conheçam alguém que está a passar pelo cancro é que sejam sempre muito próximas, que apoiem muito, porque é uma dor enorme que a pessoa que tem a doença tem naquele momento. E tudo que seja apoio emocional é muito importante para a pessoa. Palavras positivas sempre. Quando a pessoa está em baixo e a falar coisas pessimistas, nós temos que menosprezar, não podemos dar valor ao que a pessoa fala. Dizermos isso são ideias tuas, tu estás melhor, aquela coisa toda. Isso, de certo modo, ajuda a pessoa. E aquelas pessoas que têm outras doenças que não seja o cancro, porque o cancro é apenas mais uma doença. Não é? Aquilo que eu posso dizer às pessoas é que nós temos que lutar sempre, nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que o médico diz que nós temos que deixar de fazer, nós temos que deixar de fazer, porque é o médico que sabe, é o médico que vê o nosso corpo, é o médico que estudou para nos dizer como estamos. Mas nunca desistir, lutar sempre até o fim, porque às vezes as probabilidades, quando são bastante extintas, conseguimos sempre, por vezes, superar e há milagres. Né? Não no meu caso, mas eu vi há 3 semanas um vídeo que penso que muita gente deve ter visto, de uma rapariga que foi a esses programas do. Não sei se é o Britain's Got Talent ou dos Estados Unidos, que foi cantar. E ela disse que lhe tinham dado 2% de chance de vida. 2. É um Sabe o que é que ela material disse? curto. Ela disse: não é mau. Eu penso que sim. Yeah. Ela disse que não era mau, porque não era zero. Disse que não era zero, não é? dois por Exato. cento é 2, não é zero. Portanto, a pessoa tem que se automotivar mesmo. E pronto. Resumindo e concluindo, aquilo que eu tenho que dizer a todas as pessoas que estejam no momento em que realmente a saúde não está muito boa, tenhamos fé que aquilo que tiver que passar, passa. Essa é a minha mensagem. Temos que ter sempre força. E quanto mais fortes nós estivermos mentalmente, mais fortes nós estaremos fisicamente. Porque é a cabeça que comanda o corpo. Por isso é que se diz que quando a cabeça não funciona, o corpo é que paga. Portanto, nós temos que nos manter concentrados que a gente consegue vencer. Quando a gente não consegue, é porque chegou o nosso dia. Então fica, fica aqui a mensagem do campeão Renato Papi. É, nós chegamos mesmo aqui nessa reta final. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer, se queres tens alguma coisa para acrescentar. Pouca coisa. Quero, quero dizer que campeão são todos aqueles que me ajudaram. Campeão é o nosso Deus. Eu apenas tive que fazer a minha parte. Ou seja, Todos serviste aqueles, de todos instrumento. aqueles, sim, todos aqueles que estiveram próximos, que enviaram mensagens, telefonemas,
Todos esses são os verdadeiros campeões. Eu fiz a minha parte. Então, quem tem doença, tiver gente por perto, a pessoa vence. Quando a pessoa não vence, é porque Deus foi mais forte. Mas Deus é que sabe. Deus é sempre mais forte, né? Mas é porque realmente Deus disse que não. Este é o momento de eu trazer o que é meu. Ok. É isso aí. Vamos fechar o programa aqui com uma reflexão. No início do programa, disseste que tens algumas coisas, algumas roupas que te trazem alguma lembrança que não é boa, certo? A minha pergunta é, talvez seja aí outras pessoas também do outro lado, antes de mais, não desrespeitando a tua forma de pensar, que cada um é livre de pensar, eu também penso da minha forma, cada um pensa da sua forma. Mas vamos por partes, só para terminar o programa. Gostas dessas roupas que queres desfazer, que vais deitar fora? Algumas até já mandei para a Guiné-Bissau. Deitar fora eu nunca iria deitar fora porque há coisas que são novas. Né? Mas gostas? A pergunta é, gostas? Sim, mas mesmo gostando, quando é a mesma coisa que a gente gostar de uma mulher ou a mulher gostar de um homem, isso aquilo já não dá, já não dá, né? Quando A não gente dá, não continua. dá. Não, 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 a gente continua a gostar, mas é pá, tem que se desfazer. Tem que Porque desfazer. traz mais lembranças. Ok, Traz mais lembranças. Ainda ok. hoje dei um conjunto à minha mulher, um conjunto que eu comprei no verão passado, uns Aham. calções e uma camisola, bonito mesmo, vesti uma vez só, mas eu quando hoje vi aquilo, eu disse, por que é que eu vi muita coisa hoje? Porque guardei roupa de frio e tirei a roupa do verão. Exato. E havia coisas que eu via, lembrava uma altura da quimioterapia, eu dizia, meu Deus do céu, epá, não posso ver isto. Olha, este relógio aqui é a segunda vez que eu uso este relógio, só para teres uma ideia. Usei quando comecei a fazer radioterapia e guardei o relógio, mas hoje pus. Agora, papi, vamos pensar um bocadinho. Pelo aquilo que passaste, pelo corte, aquela coisa toda, poderias não estar aqui nem para ver esse tipo de roupa, certo? Sim, Só de poderia. estares a ver essa roupa, que não é que terás aquelas lembranças, já é motivo de. Sim, traz-me. Há muita coisa que eu já Porque que eu dei à mulher. existem formas, porque existem memórias, há coisas que não dá para desfazer, existem memórias, mas nós podemos desconsiderar certas coisas Sim, e transformá-la de uma forma positiva. Como? Eu não poderia estar aqui para ver essa roupa, eu já estaria lá embaixo da terra, já estaria morto. Mas hoje eu tenho o privilégio de ver essa roupa e é uma roupa que eu gosto. exatamente, Então, exatamente. vestir essa roupa, vou aproveitar o sol que está lá fora, vou brilhar com essa roupa porque eu não poderia não estar aqui para vestir. Não é para É desfazer a verdade. tua forma de pensar, mas eu estou só aqui a passar essa Sim, sim, mensagem. estou de acordo. Estou de Mas acordo, só estou de lá fora, acordo. aí deste lado, que não vamos deixar de fazer, né? Nós não vamos mudar, porque nós temos memória. Não tem como nós desfazermos disso, tem memória. Então, mas podemos desconsiderar certas coisas e olhar com outros olhos, de forma diferente e vai correr bem para nós. Sim, Porque, imagina, eu conheço um rapaz que ele estava a viver numa casa, uma casa tão barata. Pagava uma renda desse tamanho, pequenininha. Teve problemas com a mulher e tal, desfez, a mulher foi para o seu lado, não sei o quê, tal. Ele disse, tem que fazer dessa casa. Ia ganhar um salário assim, por causa das memórias. E foi arranjar uma sim. casa muito mais cara e agora está a dever renda no senhorio e lhe puseram na rua. Pois, Por quê? Porque aquela casa ele podia até transformar ou muda a mobília, põe a cama do outro lado ou faz alguma coisa, porque dá para fazer coisas novas dentro de coisas velhas. Se eu mudar a posição da minha sala, eu vou ver aquela sala como uma casa nova. Mas eu não vou deixar de ter aquela memória aqui. Não, eu vivi aqui com a minha mulher, mas me separei, mas dá para fazer coisas novas no meio de coisas velhas. sim. Então, se eu gosto da minha roupa, eu vou fazer, olha, aquela camisa eu vou meter com aquele calção, eu vou meter com aquela calça, mas eu não vou desfazer, nem vou oferecer. Quando eu gosto, não ofereço. Essa é a minha opinião, é o meu parecer, não sei se está a ajudar quem está do outro lado. Está a ajudar, de Refletir, certeza que está. desfazendo daquilo do teu posicionamento. Mas é a minha forma de pensar. Não, Estás eu para tenho, aprender, como eu estamos a estava a ganhar. dizer. Sim, 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 sim. E isto até está-me a ajudar a mim. Eu tenho coisas
Eu não tenho problema de oferecer, independentemente do valor Sim, das sim, isso coisas. é no outro departamento. Sim. Oferecer é uma coisa, mas se eu gosto e vou me desfazer por causa daquela situação, não, não, não. Eu prefiro até comprar outra coisa, oferecer, mas não vou desfazer daquilo que eu gosto. Até me Tu fica sabes bem, que eu, aliás, sim, sim. posso até Eu ficar com o tenho, mesmo size, o mesmo tamanho. Por que que eu vou oferecer uma coisa que me ficou bem? tenho coisas que nem vesti ainda, desde 2018. Só para teres uma ideia. Polos bonitos que eu trouxe da Argentina, eu estava a mostrar ao meu sobrinho hoje, tudo com a etiqueta ainda. E Eu foi disse, na olha, Argentina tu, que descobriu o câncer. O primeiro sim, sinal. sim. E então, aquela Mas tem, paranoia, olha, peraí, Renato. Tu vais ter que mandar pelo menos uma foto para mim com essa roupa da Argentina, da roupa que tu quando descobriste o primeiro sinal. Pelo menos para mim, manda, por tenho, favor. Veste, tenho uma. manda para mim só para ver como é que te fica. Olha, se eu te mandar, tu vais gostar daquela roupa africana. É uns Estás a calções e ver? uma camisa, fica muito justo, um tecido muito bonito mesmo, mas Uau! assim que Quero vesti, ver? porque eu só tinha vestido nesse dia. Aliás, Argentina, a minha Saara. a paranoia é tanta, Uhum. que mesmo que eu não cheguei a usar, eu disse que já não vou usar porque comprei naquela altura. Então tenho tanta coisa, tenho duas malas com calçado e com roupa que eu já mandei para a Guiné-Bissau, que Exato, nunca usei, porque eu disse, quando eu voltar vou encontrar toda a roupa estragada, umidade e não sei o quê, né? exato. Mas é tudo coisas que eu comprei na altura da doença em que eu ia comprando. E eu já Uhum. tive paranoia de dizer, eu não vou vestir aquelas coisas porque são coisas daqueles tempos. Epá, mas eu também vou ter que meter na minha cabeça, como tu disseste, Vai a pessoa não tem trabalhando. dinheiro para tudo, né? Respeito a tua opinião, respeito o teu Sim, posicionamento, sim, sim. mas vai pensando com calma e pelo Sim, menos vou ter que pensar. uma foto eu quero, com aquele traje mesmo africano, realçar a nossa cultura. Isso eu quero. Eu vou te mandar. Yeah? Eu vou te mandar. Assim que a gente acabar de falar, eu vou te mandar essa foto para tu Veste, ver. manda para mim e fica Aliás, tu vais me dizer, por favor, não te desfaças dessa roupa. Por exatamente. favor, fica com essa roupa. Renato, Mas, foi um mas prazer enorme lhe ter aqui no programa. Olha, sabes que aqui a casa é tua. Quando quiseres publicar alguma sim, coisa, falar do livro, quando for o lançamento, estamos aqui, nos tornamos agora uma família. Só tenho a agradecer de coração sim, em nome de senhor. Deus por estares aqui conosco, Eu é que agradeço. passar aqui Eu esse é que momento agradeço. tão agradável. Se pudéssemos, ficávamos aqui o dia todo, Muito mas mais tempo. não dá para ficarmos mais tempo. Foi um Não prazer há enorme. problema. Assim que eu souber, tiver a data Uhum, concreta do livro, uhum. eles depois vão. Primeiro, eles vão me entregar os livros, depois marcam o lançamento. Posso dizer que certamente, na pior das hipóteses, será ao final deste mês. O lançamento do livro mesmo. Mas ainda vai passar algumas coisas na RTP África, vai passar muita coisa. A editora Fica, está a trabalhar nisso fica, também. fica assim combinado. O programa Conversas ao Sul, nós temos Conversa da Sul. Bem-vindos à África, eles estão a trabalhar nisso também. Ok, que bom, que bom. Vocês também, que são mais uma plataforma a quem eu tenho que agradecer imenso, por isso penso que chegará a algumas pessoas. É importante as pessoas lerem, porque isso vai deixar triste, mas vai encorajar as pessoas. Se eu consigo, Com muitos certeza, mais é esse o conseguem. objetivo. Com certeza. Muitos mais conseguem. Renato, antes de sair daí, eu vou te pedir uma ajuda. Existem vários seguidores da Kunanga TV, mas existe aqui uma pessoa muito especial, que é uma criança que completa hoje 8 anos. 8 anos. Já segue a página da Kunanga TV. Eu 8 quero. anos? 8 anos. É ele, a família toda segue a página da Kunanga TV. Então, eu queria parabenizá-lo hoje. Aqui, eu gostaria que tu me ajudasses aqui a cantar aqui os parabéns, a felicitá-lo. Claro. Essa criança que faz 8 anos. Leonardo, parabéns a ti, Par- tudo de bom, muita saúde Parabéns. e que cresça. Ele também diz que quer ser apresentador. E é muito bom, é muito bom. Que Deus te dê muita saúde e que estamos aqui para ti, para qualquer coisa. Ok? Como é que ele se chama? Leonardo. Leonardo, vamos cantar os parabéns e fechar o programa. Ok? Leonardo, olha, antes de cantarmos os parabéns, desejo Força. que sejas um grande homem, um homem recheado de saúde e que seja sempre o orgulho dos teus pais e da tua família. Sempre, Amém. sempre. Vamos lá, não tenho aqui o som, mas vamos cantar mesmo assim. Parabéns a você
Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Yeah! Grande Léo, grande Grande Léo. Léo. Um Tá abraço. bom. Ficamos por aqui. Renato, qualquer coisa já sabe, estamos aqui, ok? Sempre. Um abraço para todos e muito obrigado. Tá, igualmente. Obrigadão. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Kunanga TV. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aí pelas partilhas. E estaremos aqui dentro de 15 dias com mais um convidado. E muito obrigado por tudo. Não esqueçam, a vossa vida está nas vossas mãos. E só vocês é que podem geri-la, ok? Faça o favor de serem felizes, porque a vida são apenas 2 dias. Tchau, tchau. Até a próxima.